Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma aula do canal. Hoje nós vamos falar sobre a física em 8 leis primordiais da natureza. Bem, mais especificamente sobre simetrias e conservação. Então, neste seminário, né, nesta aula de hoje, né, eu vou evidenciar aqui as 8 principais leis de conservação da natureza e, de alguma forma, né, você tem como descrever tanto a física 1, né, mecânica, física 2, né, ondas, oscilações, ótica, 3, que é eletromagnetismo, e 4, física moderna. Então, de uma maneira mais abrangente, você consegue varrer toda, digamos assim, todas as físicas básicas de 1 a 4, né, e apenas com essas 8 leis de conservação da natureza. E às vezes você se pergunta, né, quando você está estudando, você acaba se deparando com tantos conceitos, né, equações, e nesse mar de expressões matemáticas e equações gigantes e muitas vezes sem sentido nem pé de cabeça, muitas das vezes você não tem noção de que elas fazem parte de um todo, né, de algo maior que são, né, as leis de conservação da natureza. Então, observar um fenômeno e ver o que é constante é fundamental para um físico, né? Então, o físico, quando ele olha a natureza, ele vai olhar bem o que características nós podemos extrair a partir da observação, por exemplo, né? Que característica você pode observar que se preserva, né? Que mantém-se constante. Então, a toda a lei de conservação que você tenta vislumbrar diante dos seus olhos, né? Isso está conectado com alguma simetria, digamos assim, é, da natureza. Então, gostaria que você ficasse comigo até o final, né? Me chamo professor João Paulo da Silva Alves, sou professor do Instituto Federal do Pará, campus de Belém. Essa aula é de número 11, né? Uma aula, digamos assim, motivacional, de uma maneira geral, a física vista através dessas 8 leis de conservação, ok? Bem, então nosso sumário está dividido aí, né, momento linear, momento angular, energia, que basicamente aí envolve, por exemplo, a física 1, né, a mecânica, aí vem a entropia, massa e fluxo, que está relacionado juntamente com a energia, com, digamos assim, a abordagem de física 2, carga e corrente, eletromagnetismo, né, paridade e spin está um pouco relacionado com mecânica quântica, tá? E por fim as conclusões desse seminário. Então, esse seminário, pessoal, ele tem mais nível de cultura geral, né? Não vou dar muitos detalhes porque não é o objetivo dele aqui. Então, agora eu vou falar mais especificamente sobre o momento linear, né? E a lei de Newton da translação. Então, quando nós estudamos a lei de Newton da translação, essa lei de Newton, ela está atrelada a uma lei de conservação chamada lei de conservação do momento linear, tá? A lei de Newton da translação. Então, nós podemos ver aqui na foto, né, um carro, né, numa batida. Esse é basicamente aqui um tipo de teste que é feito por algumas empresas para testar se aquele carro ele é um bom carro, que notas você daria para a questão da segurança, né, e conforto e uma série de itens, né? É o crash test, né, que é o teste de batida, de colisão, né? Então ele evidencia muitas das vezes as leis de Newton da translação estão relacionadas com ele, mas fica mais evidente quando aqueles bonecos, né, se mexem para frente, para trás durante uma colisão. É a inércia, né, a lei da inércia que está envolvida, digamos assim, nesse tipo de exemplo, né, do dia a dia. Um outro exemplo aí que nós podemos tirar desse slide, né, seria, por exemplo, aqui um lançamento de foguetes, né? Você tem o chamado princípio da causalidade, né, que é a lei da ação e reação de Newton, né? Então aqui você vê que os gases saem, né, aqui na parte de baixo do foguete, e o foguete é impulsionado no lado oposto, né, para cima. Então com isso ele vai mudando, vai queimando combustível, vai variando a massa no tempo, e ele consegue surgir uma força de empuxo, né, de impulso que faz com que ele saia superfície e ganhe altura, né, ganhe altitude aí para o espaço. Tá?
Então, é dessa forma, digamos assim, que é a geração de força, né, através da variação de massa no tempo desse tipo de foguetes, né, os foguetes têm esse tipo de funcionamento. Aqui na imagem abaixo, né, você tem aí um stand de tiro, digamos, quando você vai para o stand de tiro, você tem as armas de grosso calibre e baixo calibre, e quando você atira, por exemplo, com uma 12, né, ou armas de uma escopeta, não sei, armas de calibre um pouco mais maior, né, o que acontece é que, em geral, quando você dispara o projétil, né, a arma ela dá um coice, né, que é uma espécie de empurrão, né, no seu corpo, né? E aí os atiradores, sabendo disso, eles apoiam, né, a arma exatamente aqui na altura do ombro para minimizar esse coice, né? Então o coice, na verdade, ele é o que está por trás dele é a conservação do momento linear, né? Ou seja, uma massa com uma velocidade que a bala sai para frente e por conservação existe uma massa aqui que é a massa do camarada mais a massa da arma que impulsiona ele para trás. Então perceba a simetria, né? Algo se move para frente e por consequência, digamos assim, por causalidade, e isso que ficou aqui, a arma sem a bala mais o camarada aqui, o cidadão que está atirando, o atirador, ele é impulsionado para trás. Então é dessa forma que apresenta-se, né, a lei de conservação do momento linear, né, no contexto da lei de Newton da translação. Aqui você também pode, aqui você pode calcular a massa do projétil de saída, pode, através da velocidade de recuo, uma série de itens você pode extrair desse experimento, algo que a priori é um pouco difícil de encontrar, mas você usando a conservação do momento linear, você consegue encontrar a massa do objeto de saída, através da velocidade de recuo, aí, do coice que é dado no corpo que fica, né? Após a massa da bala sair aqui da arma. Aqui no meio você tem aqui o chamado efeito Stirling, né? Onde a NASA, né, e outras agências espaciais, elas quando enviam sondas, né, e para descobrir, né, para explorar, digamos assim, outros planetas, outros astros, né, elas acabam enviando sondas para longas distâncias e a pergunta que você pode fazer bem, como é que ele consegue atingir grandes distâncias, né? Como é que fica a questão da economia, da energia, como é que você consegue fazer esse tipo de coisa, né? Então, através disso, você usar a lei de conservação aí do momento linear, né? Quais são as forças envolvidas no astro em relação à Terra, né? Força gravitacional, e etc. De que forma você pode lançar ele para uma distância maior, né? Então, essa região, quando você tem um astro aqui e você lança um objeto, quando ele vai se aproximando, né, a gente sabe que a força gravitacional é atrativa. Mas é como é que você, através dessa atração, você pode utilizar ela para fazer com que o corpo ganhe aceleração sem que ocorra colisão, né? Então aí esse é o chamado efeito Stirling, né? E de muitas das formas ele poupa combustível, né? Muitas das vezes o tempo também é extremamente reduzido nesse tipo de situação, nesse tipo de fenômeno, né? Então a NASA ela usa para isso, para suas naves, para suas sondas, para lançá-los, né, a distâncias cada vez maiores. Ela usa esse tipo de efeito, né? E utiliza, claro, nesse tipo de abordagem, com certeza, a conservação do momento linear, ou mais especificamente a lei de Newton da translação. Tá? Aqui embaixo você tem aqui o que nós chamamos de espalhamento de Rutherford, né? O espalhamento de Rutherford é aquele que você tem aqui, aquele velho espalhamento, né? Esse aqui, veja que aqui, quando você aplica uma força no corpo, em geral a gente pensa que força existe somente a força de contato, né? Aqui, por exemplo, aqui, mas você está vendo aqui nesses duas fotos do meio, né? O efeito Stirling e o espalhamento de Rutherford. Há surgimento de forças, mas sem contato, né? Só por interação. Aqui força gravitacional, aqui força de origem elétrica. Então são forças que não precisam de contato, mas mesmo assim você pode utilizar as leis de Newton para descrever o fenômeno, tá? Tá aqui o B, o parâmetro de impacto, a velocidade no caso aqui da partícula, lá no caso do espalhamento de Rutherford, que são as partículas alfa, né? Aqui você tem um ângulo de colisão, aqui o núcleo atômico ou lá a fina placa de ouro, né, que você vai gerar esse tipo de situação. E aí você sabe o que entra e analisa o que sai, e com base nisso você tem como extrair, por exemplo, saber a natureza da carga, a natureza da carga
que você quer saber aqui no caso da folha, né? Porque o espalhamento de Rutherford foi um experimento utilizado para você tentar evidenciar, digamos assim, qual era a natureza do núcleo atômico, né? Que tipo de cargas poderiam existir ali, etc. Então, é dessa forma. Então, se você não enxerga algo na natureza, como é que você sabe que características ela pode apresentar, né, diante dos nossos olhos? Então você analisa o que entra e o que sai num experimento chamado de espalhamento, e aí com essas informações de entrada e de saída, né, massa, velocidade, né, ângulo de deflexão e uma série de outros itens, você tem como induzir, digamos assim, encontrar cientificamente falando, a natureza, o tipo de matéria que você tem aqui no núcleo, né, no núcleo de colisão aí desse tipo de espalhamento. Tá? Então ela trouxe evidências com certeza para o átomo, para o núcleo da matéria, extremamente importantes esse experimento, né, historicamente falando, ok? Então, aqui, voltando aqui acima, né, você tem aqui um balão, quando você solta um balão com gás hélio, por exemplo, ele sobe. Mas por que ele sobe? Porque se eu encher um balão com o ar do meu pulmão, ele não sobe que nem um balão de hélio. Então, será que aparece um tipo de força que está atrelada à natureza do gás que está dentro do balão? Será que é um gás leve? Será que é um gás pesado? Né? E a densidade desse gás, como é que ela é? Você pode, digamos assim, relacionar com esse tipo de experimento. Né? Então, o empuxo em balões, com certeza, é uma abordagem bastante interessante que você pode utilizar as leis de Newton, né? Por que eles sobem, né? Que tipo de gás há dentro dele, como é que você pode relacionar o empuxo com o peso. Então, você pode estudar isso com certeza nesse âmbito aí das leis de Newton da translação, ok? E aí na foto aí embaixo você tem aí a foto do LHC, né? Que é o grande acelerador de partículas, né? Que faz pesquisa na área de regime nuclear, né? O LHC, né? O grande colisor de hadrons, né? Ele fica localizado aí na fronteira entre França e Suíça, né? Próximo ali a Genebra. E aí, para você ter uma noção de quão grande é esse tipo de acelerador, ele tem 27 quilômetros de circunferência, né? E está localizado a 175 metros abaixo do solo, né? Isso é bastante intrigante, né? Por que você faz experimento dessa magnitude, né? Com altas energias, aí qual é digamos assim, o objetivo maior desse tipo de acelerador? O que você quer descobrir, né? Então, através da colisão de partículas, você tem como evidenciar. Veja, quando você pergunta, olha, como é o. Digamos assim, olha, como é. Se eu fizesse uma pergunta assim, né? Não uma pergunta não maldosa, né? Olha, como é que é a sua mãe, né? Aí você vai dizer, olha, a minha mãe é loura, ela é branca, ela é parda, né? Ela é morena e tal, então você vai dar as características da tua mãe. O cabelo é assim, o olho é dessa cor, tem uma altura mais ou menos desse tipo, etc. Então, quando você faz esse tipo de descrição, né, da sua mãe, você está olhando para ela, então você está enxergando ela, então você tem como extrair informações bastante relevantes que caracterizam de alguma forma geral, né, a sua mãe. Ah, não, minha mãe tem, ela é gordinha, magrinha, não, minha mãe tem, digamos assim, você dá essas características da sua mãe, ela digamos, se torna única, digamos assim, dentre dentre um grupo de pessoas, você tem como identificar a sua mãe com essas características, mesmo você dando essas características para uma outra pessoa que não a conhece, entende? Então, quando você vê algo, você tira muito informações, né, físicas, por exemplo, características físicas ao olhar. E quando você fala de partículas, pessoal, as partículas você não enxerga, né, com seus olhos. Então, como é que você enxerga as partículas? Como é que você consegue, digamos assim, extrair informações relevantes dessas partículas que estão a nível, né, que os nossos olhos não conseguem enxergar? Então, ou você faz o processo que nós chamamos de processo de espalhamento, que é tipo esse do espalhamento de Rutherford, que você analisa o que entra, analisa o que sai e vai inferir o que tem ali naquele centro de colisão, né, digamos aqui, isso aqui é uma caixa preta, você não enxerga o que tem aqui.
Ou uma outra maneira de fazer isso, né, é você utilizar, por exemplo, câmara de bolhas. Aqui no caso também uma outra possibilidade é usar acelerador de partículas, né? E aí esse acelerador de partículas, você consegue, através de colisão de partículas, você consegue determinar a massa, a carga, a velocidade dessas partículas, né? O ângulo de deflexão. Então você utiliza muitas das vezes aqui a lei de conservação do momento linear para identificar a velocidade dessas partículas, né? Qual é o tempo, digamos assim, o tempo de decaimento delas, se é rápido, se é longo, qual é a ordem de grandeza desse tipo de experimento, certo? Então aqui o LHC ele tem, digamos assim, ele vem para nos dar indícios da verdadeira natureza da matéria, né, que são as partículas, né, elementares, o elétron, o próton e etc. Tá? Aqui embaixo aqui um outro exemplo mais, digamos assim, comum da nossa realidade, né, rabetas, né, que está presente no nosso dia a dia ali na nossa região é banhada por água, certo? Então você tem presença de barcos, embarcações, né, rabetas, que são muito mais velozes do que barcos, né? Por quê? Por que ela é mais veloz, mais ágil? Será porque ela é menor? E será que o motor é mais potente? Então tem uma série de indagações que você pode tentar fazer-se, né, durante nesse tipo de exemplo aí, né? Então essa hélice que está aqui no motor da rabeta, será que ela como é que ela impulsiona esse barco, né? E como é que ficam as forças de atrito da água com o barco? Será que elas influenciam, não influenciam nesse tipo de transporte, né? E será que a posição aqui da pessoa no barco influencia? A questão da posição da hélice do motor, se você coloca a hélice muito lá embaixo da água, será que tem o mesmo efeito colocando próximo ali na superfície da água? Então, esse tipo de indagação, de questionamento, ele é importante sim nesse contexto, né? Você utiliza as leis de Newton, digamos assim, para você tentar descobrir algumas características desses fenômenos, né? Usa o princípio da conservação do momento linear para tentar determinar grandezas cinemáticas relevantes, né, nesse tipo de abordagem, né? Então quando você, digamos assim, né, como eu posso dizer, se você olhar aqui para as equações aqui embaixo, né, eu posso resumir esse slide todo em duas equações, né? A força resultante, né, ela é igual, né, a força resultante é a soma de todas as forças no corpo. Ela é igual à variação de momento linear no tempo. Veja que aqui você tem uma seta nessas grandezas, né? Força resultante tem uma seta, ou seja, uma grandeza vetorial, momento linear também, e o tempo é uma grandeza escalar. Então, variação do momento linear no tempo gera uma força resultante. Isso a nível de ensino médio. Se você quiser olhar em nível superior, então a força resultante, a soma de todas as forças, essa somatória de todas as forças, aqui em geral, são forças externas, tá? Externas ao corpo, né? Forças internas, em geral, se cancelam, e aí você diz que essas forças é a derivada do momento no tempo, né? E aí, quando a somatória de todas as forças que atuam naquele corpo é igual a zero, né, significa dizer que a variação do momento no tempo é zero, ou seja, o momento final é igual ao momento inicial, né, que esse delta aqui é a variação, né, final menos inicial. Então, quando a força resultante num dado corpo ela é nula, significa dizer que aquele momento linear, antes de você fazer análise do fenômeno e depois, é uma constante, né? Tipo aqui no caso do espalhamento de Rutherford. Se eu concluir aqui, digamos, né, um exemplo, se a força resultante aqui nesse tipo de análise for igual a zero, atuando nessa partícula alfa, então eu digo que o momento linear antes da colisão é igual ao momento linear depois da colisão. Aí você faz uma igualdade e aí você extrai daí informações da velocidade, da massa da partícula, perdão, da massa, da carga aqui do centro espalhador aqui desse tipo de espalhamento. Então, ou a nível médio, né, quando você diz que a força resultante a força resultante naquele corpo, quando ela é nula, né, a somatória de todas as forças é nula naquele corpo, você diz o seguinte, olha, então ele é um corpo que não tem aceleração, a aceleração é igual a zero, logo a velocidade é uma constante.
E aí você só ressalta que isso só é válido para uma massa constante, porque o que tem aqui, né, lembra que a força, quando a massa é constante, é massa vezes aceleração. Então, se a força resultante for zero, a massa é uma constante, a aceleração é nula e o corpo se move em movimento retilíneo uniforme, que é aquele movimento cuja velocidade é constante. Então, esse momento linear aqui, ele é o produto, né, da massa pela velocidade. Então, é dessa forma que, digamos assim, você pode simplificar toda a lei de Newton, toda a mecânica da translação, usando somente essas duas equações aqui, tá certo? Bem, e então essa lei de Newton aqui é a lei de Newton, né? Veja que tem que ter cuidado que essa lei de Newton não é F igual a ma, porque daqui, se você abrir essa variação do momento no tempo, tem um termo de massa e tem um termo de velocidade. Então você vai fazer o seguinte, a força resultante vai ser igual a variação no tempo do produto de massa pela velocidade, que está aqui. Ó. Então fica a variação do primeiro pelo segundo, então fica a variação de massa no tempo, mais m vezes a variação de v no tempo. E a variação de v no tempo, lembra que é aceleração. A aceleração é variação de velocidade no tempo. Então a força resultante fica força resultante igual a ma mais delta m delta t vezes v. Né? Então lembra que a variação de massa no tempo ela é aplicada em foguetes aqui, olha, é extremamente relevante para explicar a força de impulso aqui que ele vai ter ao decolar, né? É interessante também aqui porque ocorre variação de massa no tempo de um sistema. Quando você vai fazer um passeio longo, por exemplo, em muitos exercícios, né, você considera, por exemplo, um carro. Um carro se move de um ponto A a um ponto B. E aí você, nesse contexto aí nesse contexto da cinemática, por exemplo, ou até na dinâmica, você considera veículos se movendo de ponto A a um ponto B, de uma cidade para outra, e aí muitas das vezes você faz uma simplificação, você diz, olha, considere o corpo de massa desprezível, ou então considere o corpo com a massa constante, mas a gente sabe que os veículos como um todo, quando você percorre grande distância, a variação da massa no tempo ocorre. Se você sai, por exemplo, de Belém com o tanque cheio de um veículo e vai até Salinas, por exemplo, até você chegar no seu destino final, esse combustível no tanque vai sendo consumido pelo motor. Então a variação de massa no tempo ela também está presente, né, no nosso dia a dia, não só em foguete, mas em veículos, né, em aeronaves. Então é extremamente relevante esse termo de variação de massa no tempo. Ele aparece na lei de Newton, né, de uma forma, digamos assim, mais realista. Claro, nos livros é uma forma mais simplória, você elimina esse termo, mas esse termo ele existe, né, um termo de variação de massa no tempo, tá certo? E aí, já que é uma lei de Newton, a lei de Newton, nesse caso, é uma lei vetorial, você pode olhar o momento e a força são vetores, né? Então, nesse contexto, quando você faz deslocamentos lineares, né, que a translação é isso, né? A translação é aquele deslocamento linear. Então, quando você faz esse deslocamento linear e aquele corpo, a força resultante daquele corpo é uma constante, ou perdão, é zero, então o momento linear no tempo, a variação dele no tempo é zero e logo o momento linear é uma constante, então significa dizer que se você faz esse experimento ao longo do eixo x, né, se você pega três eixos ordenados, né, x, y e z, o sistema espacial cartesiano, então, se você conclui que aquele momento linear, o vetor momento linear é uma constante, você pode associar esse vetor momento linear a cada um dos eixos, eixo x, eixo y e eixo z. Então, no eixo x ele vai ser igual a zero, no eixo y igual a zero, né, a variação dele, e no eixo z igual a zero. Então, você pode, nesse contexto, dizer o seguinte, que se você, por exemplo, escolhe um eixo x, né, que é um eixo horizontal, então se você faz com que aquele corpo desloque, né, translade, tenha um deslocamento linear, ocorra uma translação para frente ou para trás, direita ou esquerda, você se diz o seguinte, quando ocorre essa lei de conservação, a força resultante é igual a zero, o momento linear é uma constante, você conclui que em cada um desses eixos, por exemplo, x, y, z, ele também se conserva, ou seja, ele também é constante, ele não se altera. Logo, você associa que tipo de simetria a essa lei de conservação? Uma chamada simetria
simetria isotrópica, né? Então, iso, né, igual, então é direção, então você pode percorrer direções x, y e z que você vai concluir que o momento linear se conserva, né? Ou seja, ele é invariante sobre esse tipo de transformação, né, que é por isotropia, né? Essa simetria isotrópica, né? Você pode andar para frente, para trás, esquerda, direita, para cima ou para baixo. Você pode mostrar que o efeito naquele corpo, né, não ocorre, né? Ele vai permanecer inalterado. A sua velocidade é uma constante, né? Não ocorre mudança de aceleração, não há forças atuantes naquele corpo, tá? Então, digamos assim, essa lei física, né, que é a lei de Newton aqui da translação aqui embaixo, ela é uma lei reversível, tá? Então, se você então, digamos assim, né, quando você diz, olha, que o momento linear é uma constante, né, a força resultante externa naquele corpo, né, é igual a zero, então, quando eu digo que ela é uma lei irreversível também, então por trás dela tem uma simetria, que é a simetria isotrópica, né? O espaço ele é isotrópico, né, por translação, e a lei, essa lei física aqui embaixo é uma lei reversível, em que sentido, né? Nada nela, por exemplo, permite distinguir um sentido de sucessão de eventos, né, um sentido temporal, do sentido inverso, digamos assim, né? O que determina, então, você poderia se perguntar, o que determina, então, o sentido do tempo, né? Qual é a origem física da distinção entre passado e futuro, né? Então, se você, por exemplo, varia o tempo positivamente, você vai ter uma evolução para o futuro. Se você varia o tempo negativamente, você vai ter digamos assim, um comportamento daquele móvel, daquele corpo no passado, né? Então, nesse sentido, essa lei de Newton aqui é uma lei determinista, né? Porque através dela você consegue prever o que poderá acontecer e o que já aconteceu, digamos assim, é uma lei determinista, né? Então, esse tipo de lei é uma lei vetorial, há um princípio de conservação, que é a conservação do momento linear, em resumo, né? A simetria associada a esse tipo de conservação do momento linear é a simetria, por exemplo, por isotropia espacial, né, por translação, e é uma lei reversível, né? Temporalmente você pode conectar o passado e o futuro tranquilamente, você pode prever o que poderá acontecer usando essas equações aqui embaixo, tá certo? Bem, e aí, pessoal, assim, tem que ter cuidado, né? Porque eu estou falando de lei reversível e depois irreversível eu vou dizer, porque lá na frente eu vou falar sobre entropia. Então, a entropia ela vai estar conectada de alguma forma com essas ideias de lei reversível e irreversível. Então, é por isso que eu estou colocando aqui que essa lei é uma lei reversível, né? Temporalmente falando. E, bem, quando eu digo que o espaço é isotrópico, pessoal, por translação, é uma propriedade que possui as mesmas propriedades físicas, né? É independente da direção considerada, né? Esquerda, direita, para cima, para baixo, para frente, para trás, tá certo? E, bem, quando você resolve as leis de Newton, né? O que você encontra ao resolver as leis de Newton num dado problema, num dado corpo? O que você vai encontrar é a posição do corpo, do móvel, né, da partícula, a velocidade, você vai encontrar a aceleração, todas as grandezas cinemáticas relevantes daquele problema você vai encontrar através da dinâmica, através da equação, que é a lei de Newton, que é a lei da conservação do momento linear, tá certo? Então esse é o objetivo, digamos assim, desse slide, dar uma visão geral sobre a lei de Newton da translação, tá certo? Bem, agora, o próximo slide, eu vou falar sobre a lei de Newton da rotação, né? Então, você pode ver aqui, né? Aqui uma foto, já começa com a foto do Einstein. O Einstein tem uma foto bastante intrigante, que é ele numa bicicleta andando, né? E tem digamos assim, tem uma frase do Einstein que é mais ou menos assim, né? A vida é como andar de bicicleta. Para se equilibrar, né, precisa estar em movimento, digamos assim, né? Então essa frase, né, ela foi retirada de uma carta que o próprio Einstein ele enviou para o seu filho, né, o Eduardo, né, mais ou menos na década de 30, né? Se não me engano, acho que foi dia
5 de fevereiro de 1930. Foi mais ou menos esse período aí. Então ele manda essa carta para o filho dele e essa frase, né, muitas das vezes está estampada em camisas, em alguns livros, e ela ficou bastante interessante. Então, porque qual é a ideia? A ideia é que se você ficar em cima de uma bicicleta parado, ela vai cair, ou para um lado ou para o outro. Mas o que é interessante é que você não cai da bicicleta se você continuar pedalando ela, né? Então, manter-se em movimento, né? Isso, de alguma forma, você consegue ter um certo equilíbrio sobre ela, né? Então, isso traz muito da ideia da lei de Newton da rotação, né? Então, a lei de Newton da rotação ela está relacionada com o princípio de conservação da natureza chamada momento angular, né? E, bem, então nessa foto aqui tem o Einstein, né, e tem esse tipo você pode aí buscar aí essa carta, etc., um pouco da história aqui do Einstein. Aqui embaixo você tem uma foto aqui da chamada precessão dos equinócios, né? Então, quem já estudou gravitação sabe que a Terra ela tem um eixo de rotação que é inclinado em relação a uma estrela fixa aqui, exatamente nessa direção aqui, nessa direção polar, né? Essa inclinação é em torno de 23 graus e meio, e aí, devido à Terra estar girando, né, em rotação e em translação em torno do Sol, há um movimento que é gerado, que é o chamado movimento de precessão, né, que é esse movimento aqui que eu estou mostrando aqui no slide, né? É como se fosse análogo ao movimento de um peão, né? Quando você joga um peão, quando ele está em alta velocidade, ele permanece no seu eixo ali fixo. Conforme ele vai perdendo energia, né, atrito vai atuando aqui na base e o ar também, o que vai acontecer é que quando ele vai perdendo velocidade, ele vai fazendo esse movimento aqui, ó. Esse movimento vai se abrindo, 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 abrindo até ele colapsar e parar o movimento na base. Então esse movimento é chamado de precessão e no caso da Terra ele leva o período de precessão em torno de 26 mil anos para que ele ocorra completamente, né? O período é o tempo que você leva para sair de um dado ponto e dar uma volta completa, né? Dar um giro de 360 graus. E aí você pode se perguntar por que a Terra simplesmente não cai, né? Logo em seguida e etc, né? Por que o peão, por exemplo, quando ele está inclinado aqui, por que esse peão ele não cai? Porque aqui no centro dele está atuando a força-peso. Por que ele não cai em direção à base, né? Se você pegar uma roda de bicicleta, tem um experimento desse no meu canal, se você pegar uma roda de bicicleta e segurar com uma mão no mancal dela, no eixo de rotação dela, ela cai. Mas se você botar ela em rotação e segurar em um lado só, ela não cai. Por que ela não cai? Né? Então, esse tipo de pergunta está, né, relacionado com o princípio da conservação do momento angular, né? Que é a questão de com todos os objetos que giram, né, que rotacionam, ele aparece esse tipo de grandeza física, que é o momento linear, aparece um torque restaurador, digamos assim, para fazer com que fazer com que, por exemplo, o peão não caia, né? A bicicleta, quando você pedala, não caia. Uma moto, quando você vai fazer uma curva, né, com uma moto, quando você inclina o guidão, por que a moto simplesmente não cai, né? Por que você está em essa rotação constante, essa rotação que está sendo executada pela roda, ela simplesmente surge um torque que faz com que esse sistema ele não colapse, ele não caia em direção ao solo, né? Ele mantém, ele equilibra, digamos assim, uma força que está apontando para baixo. Então a força-peso puxa o objeto para baixo e o torque, digamos, restaurador, quando o sistema está girando, surge uma força, digamos assim, né? Que tenta, que não é uma força, é um torque, que tenta restabelecer a posição original daquele objeto, né? Que tenta equilibrar aquele sistema, né? Então, isso aqui é a precessão dos equinócios, então está no contexto da gravitação, muito bem colocado em alguns livros aí, né? Aqui embaixo você tem aqui, por exemplo, o átomo, né? O átomo como de uma forma mais abrangente, né? As camadas K, L e M. Então você tem aí, por exemplo, o Bohr, pessoal, quando ele foi fazer os seus estudos com o átomo, né? Com o átomo de hidrogênio, ele postulou algumas coisas, né? Sobre esse estudo, né? Na sua tese de doutorado ele postulou alguns fatos sobre o átomo de hidrogênio, né? E aí ele postulou, um deles dizia o seguinte, que o momento angular ele é quantizado, né?
Então, o momento angular é quantizado, então ele imaginou, por exemplo, os elétrons como se fossem bolinhas, digamos assim, né? É um modelo semiclássico. Esse modelo do Bohr, né, do átomo de hidrogênio, é um modelo semiclássico. Ele usa a ideia de quantização bastante primitivas e uma boa parte da explicação ele usa conceitos clássicos, de física clássica, tá certo? E aí ele disse o seguinte, que o momento angular ele é n, né, onde esse n é um número quântico principal que varia, é um número inteiro, exceto o zero, né, então ele é n igual a 1, pode ser 2, 3 e assim por diante, exceto o zero. Esse L, que é o momento angular, né, que está aqui embaixo, ele é o produto entre n, que é o número quântico principal, né, e o h cortado. Né, o h cortado é h sobre 2π. H é a constante de Planck. Então, esse momento angular é um momento angular quantizado. Então, como é que Bohr conseguiu extrair esse tipo de ideia, digamos, para o nosso átomo, para o átomo de hidrogênio? Então você tem que levar em conta, né, a natureza, esses elétrons estão orbitando, estão fazendo movimento de rotação em torno do núcleo. Então é através dessa lei de conservação do momento angular, que o Bohr colocou muito bem no seu postulado, ele faz uma conexão entre a velocidade tangente desses elétrons, considera esses elétrons como sendo massas, né, com um certo valor e tal, então ele faz uma certa distância do núcleo. Então com esse, digamos, essa visão clássica dos elétrons e um pouco de quantização primitiva aí, lá da mecânica quântica, ele juntou isso e obteve, por exemplo, a quantização no momento angular, né? Disse que o momento angular é quantizado e tudo mais. E aí disse também que essas órbitas, né? Essas órbitas, elas permitidas, digamos assim, desses elétrons, dependem dos valores quantizados do momento angular, né? Então, para n igual a 1, né? Para n igual a 1, você tem uma órbita mínima, digamos assim, que seria a primeira órbita aqui. Então, a primeira órbita, o elétron ele não pode estar em qualquer posição. Então, eles estão em posições específicas, ou seja, quantizadas, e órbitas com a órbita mínima, ele chama de raio de Bohr, né? Esse raio de Bohr é da ordem de 0,0529 nanômetros, tá? Esse raio mínimo, essa distância mínima entre o elétron da camada K e o seu centro aqui, o que é o núcleo, tá? Então ele tira muitas conclusões, né? O raio de Bohr, tudo mais. Perceba, ele utiliza um pouco da lei de Newton, digamos assim, do momento angular, né? Que é a lei de Newton da rotação, né? Que está atrelada com a conservação do momento angular. Aqui o ventilador, né? Você tem o ventilador aí no dia a dia, né? Para retirar o calor aí das pessoas, tudo mais. Como é que o ventilador ele, digamos, entre aspas, né, joga o ar no seu rosto, no seu corpo? Se você inverter aqui, se você desmontar esse ventilador e trocar o sentido da palheta, será que ele vai continuar jogando o ar? Ele vai puxar o ar, né? Então, saber esse tipo de coisa, né? Você utiliza muitas das vezes, né, a lei de conservação no momento angular ou linear, dependendo da situação, né? No caso aí, para estudar a rotação, né, lembra que a hélice está girando, você vai utilizar aí a lei de conservação no momento angular para tirar uma série de características físicas relevantes desse tipo de tecnologia, né, da sua casa aí, que com certeza deve ter, né? Aqui embaixo você tem aqui os ciclones, né? Uma foto aqui da estação espacial observando o ciclone, não sei se é o Katrina, né? Mas é um ciclone aí que você percebe aqui os braços, né? Os vórtices gerados pelo ciclone, aqui o centro de baixa pressão, né? E, bem, aí você pode se perguntar, bem, como é que o ciclone se surge, né? Através de que contexto na física? Então, se você estudar um efeito chamado efeito Coriolis, né? Ou Coriolis, né? As pessoas às vezes colocam assim. Esse efeito diz o seguinte, né? A força de Coriolis ela é igual a 2 vezes a massa o massa do corpo que você está estudando, que pode ser, por exemplo, a massa de uma partícula aqui de ar que suspensa aqui nesse turbilhão, vezes a velocidade de translação, né? A velocidade linear de translação dessa partícula, e vezes a velocidade angular, né? Que é o giro, né? Em torno de um dado centro. E ela é uma força que aponta no sentido tangencial, né? Então, em resumo, a força de Coriolis é 2 vezes a massa, ela é o produto vetorial entre o ômega, que é a velocidade angular,
vezes o produto vetorial vezes a velocidade radial, né? A velocidade radial é a velocidade de saída, de translação da partícula, né? Então, se tem velocidade angular, tem rotação. Então, aí surge, né, o contexto da lei de Newton da rotação, surge o momento angular para tentar extrair informações relevantes na hora de entender o fenômeno de ciclones, né? E, bem, aonde eles se formam, né, como é a característica, em que regiões da Terra ele em geral ocorre, né? Então, tem uma série de informações relevantes que você pode extrair através da lei de Newton da rotação. Um outro exemplo bastante interessante é o exemplo aqui da porta, né? Então, quando você vai abrir uma porta, você sabe que a dobradiça aqui ela está numa extremidade e a maçaneta totalmente oposta, né? O mais distante possível da dobradiça. Por que que você coloca uma distância, digamos, máxima, né, maior que tem possível da dobradiça? Porque quando você aplica uma força, tem que ser uma força perpendicular à porta. E se for uma força paralela ou antiparalela à porta, né? Puxar a porta ou empurrar a porta em direção à dobradiça. Será que a porta vai se mover? Então, esse tipo de indagação, de questionamento, né? Qual é a posição de menor esforço? Então, está por trás o que nós chamamos de torque, né? O torque é o produto vetorial entre o braço, né? Que é a distância entre a dobradiça e a maçaneta, produto vetorial com a força aplicada, né, que pode ser a força do seu braço, pode ser uma força, se você colocar uma força do tipo perpendicular aqui à porta, você vai ter um torque máximo, então o esforço é mínimo, né? Então, por trás disso aí está a lei de conservação do momento angular, né, a lei de Newton da rotação, né? Então, esse vetor, o torque, né, ele está exatamente no eixo da dobradiça. Pode estar para cima ou para baixo, dependendo do sentido do momento angular aí, RVEC F, né? O sentido no caso da força, né? Força para dentro ou para fora. Você fechar a porta ou abrir a porta, né? Bem, veículos, né? Veículos, pessoal. Nós temos aí aqui embaixo, né, o helicóptero. Então, o helicóptero, pessoal, ele é um veículo que é muito intrigante porque você pode, você pode fazer um estudo plenamente possível do momento angular nesse tipo de situação, né? As hélices elas estão levemente inclinadas, então quando ela gira, ela vai cortar o vento, né? Então ela vai, existe forças para baixo puxando o veículo para baixo, a hélice. E aí você vai ter aí, devido à rotação da hélice aqui em cima, você vai ter uma força de sustentação nas palhetas que vai fazer com que ele suba, né? O helicóptero decole, digamos assim, né? E aí, bem, ok, tem essa hélice aqui com esse propósito de subir ou abaixar, digamos assim, o helicóptero. E essa hélice da ponta, né? Totalmente ortogonal a essa, né? A sua rotação. Essa aqui gira nesse plano e essa gira num plano perpendicular a essa aqui, olha. Por que tem essa hélice? Por que esse tipo de indagação, pessoal, é extremamente relevante nesse contexto, né? As coisas não são criadas ou construídas à toa, elas têm um propósito. Então, esse tipo de explicação, de indagação, né, você pode responder no contexto aí da lei de Newton da rotação, né, do momento angular, por que que isso é desse jeito e não é de outra forma, né? Falando de veículos, por exemplo, o barco, né, você tem um barco, ele está na margem, ancorado, digamos assim, no porto, ou um navio, quando a onda bate, né, ele oscila para um lado e para o outro. Por que que essa oscilação, quando ele bate e oscila para um lado, por que quando ele bate para um lado ele não cai diretamente, emborca, né, vira na água e afunda e etc. Por que que ele volta, quando a onda passa, ele volta, tenta voltar à sua posição original, né, que é o chamado torque restaurador, é o equilíbrio estável. Por que que isso ocorre, né? Então, se você for olhar lá os centros de massa, centro de aplicação do empuxo, né, que é a força que vai atuar de baixo para cima, o peso é a força que atua de cima para baixo no barco. Por que que essas forças, esses pontos, será que esses pontos no caso, centro de massa e centro de empuxo, eles ficam competindo, digamos assim, quando aquele corpo está, aquele barco está sobre a água? Então, isso com certeza é interessante, né, você saber, né, será que eu posso construir um barco com vários andares? Será que não tem um limite para isso? Né?
porque aí tem a ver com a posição do centro de massa, do centro de empuxo, e isso pode ter um resultado catastrófico. Quando uma onda bater, ele simplesmente virar e não voltar mais, né? Então aí ele pode afundar e matar pessoas, etc, né? Então tem que, digamos assim, antes de construir as coisas, você saber as leis de conservação da natureza é extremamente relevante, fundamental para que você poupe vidas, poupe trabalho, né? Esse tipo de situação é que aparece no contexto para você utilizar esse tipo de lei da natureza. E aí embaixo, para finalizar, você tem aí a câmara de bolhas, né? A câmara de bolhas, ela é uma espécie de ou câmara de nuvens, muitas das vezes eu dei o exemplo ainda agora quando eu falei aí do LHC, então uma outra técnica, um outro aparato tecnológico criado pelo homem para tentar descobrir, né, a natureza da carga elétrica, das partículas, já que você não enxerga nelas. Então essa câmara de bolhas é uma região onde há geralmente um gás, né? Um gás ou um líquido, e, em geral esse gás é o hidrogênio líquido, transparente, superaquecido, né? E esse líquido ele serve para quê? Ele serve para detectar partículas eletricamente carregadas, né? Então, quando essas partículas se movem através dessa câmara, desse gás, desse líquido aí superaquecido, e o que acontece? Elas deixam um rastro, né? Uma trilha de ionização, que é exatamente essa trilha é devido à liquefação a vaporização, perdão, daquele líquido, que pode ser o hidrogênio, por exemplo, né? E aí ela forma pequenas bolhas, bolhas microscópicas, então é por isso que o nome é chamado câmara de bolhas. E aí nessa região onde há essa câmara de bolha, você aplica um campo magnético. Então lembra lá na física 3, quando você aplica um campo magnético numa partícula que se move, né? Um campo magnético perpendicular à partícula que está carregada se movendo, ela vai gerar uma trajetória, em primeiro momento, circular. Mas aí, devido ao atrito com o meio, ele vai gerar hélices, né? Vai gerar espirais de partículas. Então aqui você tem na imagem aqui essa espiral que gera uma partícula chamada pósitron, que é a antipartícula do elétron, que está aqui ao outro lado, né? Então você tem a criação de um par eletropósito, aqui você acabou de detectar na câmara de bolha, digamos assim. Aí você sabe, olha, essa carga aqui ela tem natureza negativa, essa tem natureza positiva. Então você induz isso pelo rastro da partícula que você está vendo, a câmera vai bater fotos, né, gerar imagem daquilo que está sendo mostrado aqui, no caso aqui na minha foto, né. Você vai registrar esse tipo de coisa e depois vai fazer análise, né. Então é nesse contexto que aparece a lei de Newton da rotação, em muitas situações que eu não coloquei aqui, né. Então a equação que você tem embaixo é a seguinte, né, é o torque resultante é uma seta aqui, olha, a seta é uma lei vetorial, é um vetor, torque resultante é análogo a uma força, né, só que em grosso modo. A força ela provoca translação, deslocamento linear. Já o torque ele provoca um deslocamento angular, ou seja, uma rotação, tipo uma porta. Quando eu aplico uma força num braço, na maçaneta distante da dobradiça, ali do eixo de rotação, uma certa distância, o que gera uma força de rotação, digamos assim, entre aspas, tá? Que é o torque. O torque é o giro, né? É essa força que provoca a rotação para fechar ou abrir a porta, tá? Está apontando exatamente no eixo da dobradiça. Pode ser para cima ou para baixo, dependendo do sentido da aplicação da força, para fechar ou abrir a porta, como eu citei anteriormente. Então, o torque resultante externo naquele corpo, a porta, ao ventilador, a bicicleta, a roda, a hélice do helicóptero, etc., ele é a variação do momento angular, o L é o momento angular, no tempo. Isso a nível médio, digamos assim, apesar de a gente não ver isso no ensino médio. Mas no nível superior seria a derivada do momento angular no tempo. Então perceba que a forma da equação 2 é muito parecida com a forma da equação 1. Você troca a força por torque, o momento linear por momento angular e o tempo continua aqui, ó. Tá certo? Então, nesse contexto, essa aqui é uma lei vetorial, uma lei de Newton vetorial, só que para rotação, tá certo? Então, por deslocamentos lineares. Aqui eu falei no contexto de andar para frente, para trás, direita, esquerda, para cima e para baixo, ocorre uma simetria chamada isotropia, né?
Então, o espaço é isotrópico, né? Só que o espaço aqui é um espaço linear de translação. Aqui, nesse contexto, quando o torque resultante sobre aquele corpo é zero, o torque resultante é a soma de todos os torques, o torque externo daquele corpo ele é nulo, significa dizer que o momento angular no tempo é zero. Logo, a variação de momento linear sendo nula, significa dizer que o momento angular antes é igual ao momento angular depois. Então, você conclui aí que ocorre o espaço, né? O espaço agora de rotação, né? O ângulo, ou seja, se você gira a palheta do ventilador no sentido horário ou anti-horário, dá no mesmo, né? O momento angular se conserva. Então, se aqui o momento angular é conservado nesse sistema, no ventilador, na palheta, então significa dizer que se a palheta girar horário ou anti-horário, não faz diferença, o resultado é o mesmo. Então, a lei de Newton da rotação diz que a simetria que surge é a simetria isotrópica por rotação, né? Ok? Então, o resultado é sempre o mesmo se você gira num sentido ou no outro. No caso da translação, é se você anda para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, né? Para um lado ou para o outro. Então, nessas duas leis de conservação de Newton, da translação e da rotação, você vai se dar conta de que vai haver a simetria relacionada à simetria de isotropia aqui da translação e a isotropia de rotação, tá? Esse momento angular, ele é o produto entre I e ômega. I é o momento de inércia e ômega é a velocidade angular. Então, fazendo comparação, o momento linear é massa vezes velocidade. Velocidade linear. Então, no momento angular, troca P por L, troca M, massa inicial, por momento de inércia, e V, velocidade linear, por velocidade angular. Ou seja, é muito parecido, é quase idêntico aí a analogia entre a equação 1 e a equação 2. Tá? Esse momento de inércia é bastante interessante, tem alguns vídeos no meu canal que eu falo sobre o ovo, né? Quem tem um momento de inércia maior, para você se está cozido ou cru. Uma outra experiência interessante que você pode fazer é você pegar um cabo de vassoura, aí você gira o cabo de vassoura, você faz um giro na horizontal do cabo de vassoura, aí você vai ter um esforço ali, digamos assim, uma quantidade de matéria para você girar num dado sentido. Então você vai precisar de um certo esforço para fazer isso, uma certa velocidade angular. E aí, se você pegar mesmo o cabo da vassoura, agora você girar ao longo do eixo, ao longo da vara, ao longo do cabo, fazer um giro axial, então você vai ver que girar nesse sentido, né, ao longo do eixo axial, é mais fácil girar o cabo da vassoura no sentido axial, no eixo axial, do que no eixo, digamos, paralelo à superfície, paralelo ao solo, horizontal, né? Então isso é devido ao momento de inércia num ser menor e no outro maior, né? O momento de inércia maior no eixo axial, o momento de inércia maior no eixo paralelo ao solo, tá? Bem, o que eu posso falar mais? Então, essa lei também, assim como a lei de conservação do momento linear, ela é uma lei reversível, pessoal. Ou seja, se você voltar no tempo, digamos assim, você pode prever o que aconteceu ou o que vai acontecer. Também é uma lei determinista da natureza, né? Uma lei de Newton determinista. Então, quando você resolve as leis de Newton, no contexto da translação, você encontra a aceleração linear, velocidade linear e posição do móvel do corpo estudado. Aqui você vai encontrar, por exemplo, aceleração angular, velocidade angular e ângulo, variação angular do corpo em movimento, tá? Então, quando você resolve as leis de Newton, esse que é o resultado quando você resolve as leis de Newton, que é uma lei vetorial, tanto da translação quanto da rotação, você vai encontrar essas grandezas físicas, tá certo? Então, deixa eu ver aqui, indo adiante, né? Nós vamos ter agora a falar de energia. Então, para falar de energia, pessoal, existem três tipos, né? Na verdade, duas formas de energias mais comuns, né? Que nós sabemos que é a energia potencial e a energia cinética.
E a soma, quando eu falo soma de energia, não necessariamente é soma somente da potencial e da cinética, mas a soma de todas as energias daquele corpo, nós chamamos de energia mecânica, né? Então, a energia mecânica é a soma de todas as energias naquele corpo. Mas, especificamente, de todas as energias conhecidas, existem as chamadas potencial e cinética. A potencial está relacionada com a energia de posição em relação a um dado referencial. E a cinética está relacionada com o movimento relativo, velocidades, né, relativas entre o objeto e o referencial. Tá? Então, aqui no primeiro momento, na primeira foto, né, nós temos aqui o motor de combustão interna, né? Então você tem aí a energia do combustível, digamos, da queima do combustível gerando movimento para a roda, né? Então isso é um tipo de energia, né? Energia extraída do combustível, né? Do combustível fóssil. E aí esse motor de combustão interna, ele está relacionado com um ciclo lá na termodinâmica chamado ciclo da máquina térmica, o ciclo de Otto, né? E, bem, lá no ciclo de Otto, se você bem lembrar, você tem adiabáticas, né, que são aquelas, de acordo com a primeira lei, a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação da energia, né, basicamente, você tem lá que a adiabática é aquela quando não há troca de calor com o meio externo, né? Então, se você olhar o motor de combustão interna, ele tem água aqui em torno dele, né, para refrigerar, então você tenta, digamos assim, naquele instante que ocorre a explosão, ele é tão rápido, os quatro tempos do motor, né, que é a admissão, o primeiro tempo, depois compressão, explosão, escape, né? Eles ocorrem de maneira tão rápida que você pode considerar esse sistema como um sistema do tipo adiabático, né? Ou seja, ele não troca a variação, a troca de energia, de calor na forma de energia desse sistema com o meio externo é quase zero, né? E aí você tem lá a adiabática, você tem isovolumétricas, né? Porque o volume varrido por esse pistão aqui no cilindro, ele é sempre o mesmo. Então o volume ele é constante nesse tipo de máquina térmica. Então lá no ciclo de Otto você estuda adiabáticas, isométricas, né? Isovolumétricas, perdão, que é quando a velocidade é constante, a adiabática é quando a troca de calor com o meio externo é praticamente zero. E aí se você estudar isso num gráfico pressão por volume, você pode ter como fazer as curvas adiabáticas, né, isovolumétricas e tudo mais. E relacionar isso com o motor do ciclo de Otto de 4 tempos, que é admissão, compressão, explosão, escape. E aí você utiliza um pouco da primeira lei da termodinâmica para, digamos, tentar entender o fenômeno. A primeira lei da termodinâmica é a variação da quantidade de calor é igual, né, que é o ΔQ, é igual à variação de energia interna, né, mais a variação de trabalho, né, o trabalho que também é uma maneira de medir, quantificar a energia do sistema. Aqui embaixo nós temos aqui um outro exemplo de energia, né? Então aqui energia por combustão interna, queima de combustível fóssil. Aqui é uma energia natural, né, da natureza, um fenômeno da natureza que um raio, né, por exemplo, ele é o resultado de um efeito físico chamado efeito corona. Então o efeito corona, pessoal, é quando você tem altos campos elétricos, bastante elevado, intenso esse campo, e aí você ioniza o meio, né? Você quebra a rigidez dielétrica do meio, no caso do ar. E aí quando você quebra a rigidez elétrica, aquele ar que em geral não era um condutor, vai passar, quando ele é ionizado, ele passa a conduzir eletricidade, né? Então, é que nem a água, né? Se você está fazendo um experimento aqui, aí digamos, com eletricidade, se esse fio está conectado numa tomada e a outra extremidade do fio está descascada e está encostada no chão, e se esse chão tiver molhado, úmido, e você passar por perto, você leva um choque, porque a água, ela é, digamos assim, você polariza a água, né? E essa água ela passa a conduzir corrente e aí você pode levar um choque. Então, da mesma forma com a água, você tem aqui para o ar, né? Então, o efeito corona, ele é um efeito que vai ionizar, né, as partículas de ar, de poeira, está relacionado com a umidade do ambiente, né? Então ocorre a descarga elétrica, e essa descarga elétrica seria, o clarão seria, digamos, o raio, né, e o barulho, né, que devido a essa chuva, né, essa cascata de movimento de partículas, de elétrons, por exemplo,
esse movimento intenso, né, num dado local, um espaço aí do céu, isso provoca uma onda de choque, né? Então lembra que o som ele é uma onda de compressão e rarefação. Então essa onda de compressão é gerada durante o movimento desses elétrons e isso gera o trovão, né, que nós ouvimos muito tempo depois, porque a velocidade do trovão é bem inferior do que a velocidade da luz, tá certo? E aí, bem, aqui então a energia da natureza, aqui você tem uma energia na forma de desintegração do átomo, né? Então quando você estuda aqui o processo de fissão e fusão nuclear, né? Você quebra o átomo ou une o átomo quando você faz esse tipo de estudo, né? Então há uma energia extremamente grande, né? Intensa ao quebrar, digamos, esses núcleos, ao unir eles, você tem um gasto, uma liberação grande de energia aí nesse tipo de processo, né? Então, no caso da fissão nuclear, o pessoal usa para fazer bomba nuclear, né? Fusão, lá o processo que ocorre lá no Sol, né? A fusão nuclear. Então, essa energia que o Sol libera, a origem dela é por fusão nuclear, né? O hélio queimando o hélio, comprimindo e transformando o hidrogênio, queimando, comprimindo e transformando em hélio, e assim por diante, né? A morte de uma estrela, lembra que tem um seminário que eu falei sobre morte de estrela, que você consegue gerar os elementos da tabela periódica, chamado um processo chamado de nucleossíntese. E, bem, aí tem toda uma reação em cadeia, né, que você pode ser gerada aqui nesse tipo de fenômeno, né? Você pode ter energia associada a esse sistema que é chamada por esse tipo de desintegração do átomo, né? A quebra de núcleo do átomo, né? Em geral esse átomo ele é instável, e aí quando você quebra como é que ele quebra? Você incide sobre ele, lança na direção dele um átomo de nêutron, um nêutron, né, que é uma partícula, né, do núcleo, carga zero. Você joga um nêutron aqui, então, por exemplo, se você tem um urânio, o número atômico dele é 235, você joga um nêutron, ele se transforma em um criptônio, né, que deixa o criptônio tem, eu acho que é 92 o número atômico, e bário, né? Então o urânio é instável, mas tem o criptônio e o bário que são produto da reação do urânio com o nêutron. Então tu tem o urânio aqui, tu tem o nêutron, quando você joga o nêutron ele vai quebrar, digamos, em dois, que seria, por exemplo, o criptônio e o bário. Aí você tem liberação, digamos, de três nêutrons, mais esse clarão seria a energia, seria a radiação gerada, né? Acho que é uma radiação gama que tem aqui, nem sei se é gama, mas é uma radiação gerada, que é em torno de 180 megaelectronvolt, né? Que é um valor extremamente razoável, né? Então, aqui esse tipo de processo. Aqui você tem na escala dos planetas aqui do nosso sistema solar, né? Então Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, os 9 planetas. Você pode ter também aí a chamada energia gravitacional, né? Que envolve a potencial, que está relacionada com a posição dos astros em relação ao Sol, e a cinética, que é a velocidade, né? A velocidade, a gente sabe que em órbitas elípticas, por exemplo, a velocidade do astro próximo do Sol, que é o chamado periélio, é uma. E num ponto mais distante, que é o oposto, que é o afélio, é outra. Então a mudança na velocidade acarreta uma mudança na energia cinética desse corpo. E aí, por exemplo, o efeito Stirling, que foi explicado anteriormente, né? O ganho de energia, né, cinética dessa sonda, quando você lança para grandes distâncias, é devido à energia gravitacional, cinética e potencial gravitacional desse sistema. Então, através disso, dessa troca de energia, você tem como fazer com que essa sonda ganhe velocidade e atinja grandes distâncias, tá certo? Então, é devido ao efeito Stirling, é um exemplo aqui de você usar as energias, né, tanto potencial gravitacional quanto cinética na escala do nosso universo, na escala do sistema solar, por exemplo. Tá? E explica também por que os objetos ficam em órbita, não caem em direção, por que a Terra não cai em direção ao Sol simplesmente, né? Por que ela fica em órbita girando, por que a Lua não cai na Terra, por que ela fica tendo fase, né? As 4 fases da Lua girando em torno da Terra, né? A fase nova, crescente, decrescente, a Lua cheia, por que ela não colapsa com a Terra, por que isso não, por que esse sistema se mantém aí, né? Então tem um pouco de momento angular, tem um pouco de energia,
tá certo? Então você muitas das vezes escolher qual é o mais fácil para você tentar resolver aquele problema e aplicar, tá certo? Bem, falei de agora falando da energia do tipo eólica, né? Então a energia eólica, pessoal, é uma energia gerada pelo vento, né? Então o vento bate na hélice e a hélice vai girar. E é uma energia limpa, tá certo? É uma energia com baixo impacto ambiental, né? Ela, quando esse vento bate na hélice, ela vai girar, você tem aqui aerogeradores, né, que vão produzir eletricidade devido à rotação aqui da hélice, né? Então é uma energia que você pode extrair aí dos ventos, estudando um pouco de dinâmica de fluido, e você tem como escolher a melhor geometria, o ângulo de inclinação, que é o chamado ângulo de ataque aqui da hélice, etc. Aqui você tem agora uma usina nuclear, né? Você tem a usina nuclear ela é uma energia, você gera energia, né? Uma energia barata a priori, né? E um tempo razoável, um tempo bastante pequeno, né? Por fissão nuclear. Então você vai quebrar, como aqui está mostrando, você vai quebrar o núcleo instável, tipo um urânio, não sei. E ao quebrar isso, você vai liberar energia. Essa energia liberada, né, do elemento químico urânio vai produzir calor. Então é fundamental que esse tipo de sistema você tem calor, você vai ter turbinas que vão girar quando ocorre essa liberação de energia, né? Você tem um sistema de refrigeração que vai resfriar isso, porque senão vai aquecer indefinidamente. E aí boa parte dele você tem uma turbina que vai girar, que vai estar atrelada a um gerador, né? E consequentemente vai gerar eletricidade. Então uma desvantagem, uma desvantagem desse tipo de energia nuclear é a questão do acidente, né? Então lá no Japão ocorreu aquele acidente nuclear, então isso fica resquício, causa prejudicial à saúde humana, pode fazer mutação do seu DNA, uma série de prejuízos aí, muitas das vezes é irreversível, né? Porque você vai mudar a estrutura lá do seu DNA, não tem como você mudar o DNA da pessoa, né? Então você pode carregar isso para futuras gerações, para os seus filhos aí, e netos e por aí vai, né? Aí aqui embaixo, né, você tem aí a chamada energia por placa solar, né? Hoje já o pessoal já está construindo casas, telhados com essas placas para, digamos, poupar a eletricidade aí da selva, né? O impacto ambiental também é menor, né? A questão em comparação com uma hidrelétrica, né? Então é uma energia do sol, uma energia limpa também, né? Você utiliza painéis fotovoltaicos, né? Um processo natural de energia solar é a fotossíntese, né? A fotossíntese, quando a clorofila, né, que está lá presente na folha, recebe a luz do sol, ela gera energia para a planta. Então a fotossíntese é uma energia solar, digamos assim, natural, né? Que as plantas utilizam isso para poder sobreviver, né? Então a energia solar, né? Ela é uma energia que utiliza painéis solares, né? Por exemplo, a NASA utiliza esse tipo de abordagem para colocar nas suas estações espaciais aquelas placas solares para captar a energia do Sol e carregar suas baterias, os seus equipamentos, né? O telescópio Hubble também tem essas painéis solares para receber a luz do Sol e carregar lá os seus sensores, né? Poder fazer medidas de certos astros no céu, né, no plano de fundo, né, no horizonte profundo aí do espaço, né. Tem que ter em mente que o efeito fotovoltaico, que é o que rege aqui as placas fotovoltaicas, não é equivalente ao efeito fotoelétrico, tá? Ele é muito parecido, só que no efeito fotoelétrico você tem quando você joga luzes sobre uma placa, né, ela vai gerar corrente elétrica, né, vai gerar elétrons em movimento. E aí aqui não, quando você tem a luz do sol atingindo, né, o que você vai ter é uma diferença de potencial, né, uma diferença de uma tensão. Quando você gera uma tensão é como se fosse uma bateria, né, uma bateria, uma pilha, é uma diferença de tensão. E aí é um outro tipo de energia aí, tá certo? Aqui embaixo você tem aqui uma energia do tipo molas, né, então um sistema de suspensão de carro, por exemplo, de automóvel, né, você aqui a mola ela tenta, digamos assim, a mola ela simplesmente amortece aquele impacto, mas esse amortecimento ele pode gerar desconforto para os ocupantes se não tiver aqui algo para impedir uma oscilação constante da mola.
Então, para fazer com que a mola não oscile tanto, você coloca um amortecedor para justamente calibrar, né, digamos assim, regular essa oscilação da mola. Então, a mola é uma oscilação do tipo amortecida e o amortecedor é uma oscilação do tipo forçada. Então, esse sistema trabalha com um sistema de oscilações amortecidas e forçadas, então tem um gasto de energia para fazer isso, né? E aí você pode fazer o estudo disso lá no contexto de oscilações de física 2, tá certo? Bem, falando das equações, né? Então, as equações que aparecem aí, nós temos a energia cinética, né? É a energia de movimento, aqui o movimento de translação, mv quadrada, a velocidade de translação, massa do corpo, do objeto, né? A velocidade ao quadrado sobre 2. E aqui a energia cinética de rotação, né? A massa troca por momento de inércia, a velocidade linear por velocidade angular. Né? Então, são duas formas de energia cinética que existem. A energia cinética de translação e a energia cinética de rotação. Já para a energia potencial, nós temos a energia potencial do tipo elástica, que é K ΔX ao quadrado sobre 2. K é a constante da mola, ΔX é a variação de comprimento da mola ao quadrado sobre 2. Aqui, então, é uma energia da mola associada à translação da mola, né? A elongação ou compressão dela. Já aqui então, obedece aqui à lei de Hooke, né? Então, essa aqui é a lei de Hooke da translação, essa aqui é a lei de Hooke, digamos, da rotação. Então, aqui é a constante elástica K, aqui é a constante de torção, aqui é a variação de comprimento ΔX, aqui é a variação de ângulo ao quadrado sobre 2. Então, esse tipo de energia potencial elástica tem energia potencial elástica de translação e energia potencial elástica de rotação. Em que contexto isso aparece? Não sei se vocês já viram alguns carrinhos que são a corda. Quando você tem carrinhos a corda, você dá a corda, carros, bonecos, e quando você solta, aquele boneco vai andar, aquele carro vai andar. Ou seja, lá dentro tem uma mola helicoidal que você vai comprimindo e você vai dando energia lá para ela, né? E aí, quando você libera, aquela energia que você deu, ela foi acumulada na mola, depois ela vai sofrer uma rotação, né, da mola. Então essa rotação é um acúmulo de energia que vai ser dissipada no sistema e vai fazer com que a rodinha, a perna do boneco ande. Então aqui existe energia potencial elástica, translação, energia potencial elástica por rotação, né? Constante elástica, constante de torção, variação do comprimento, ΔX e variação do ângulo. Aqui tem energia potencial gravitacional, também por translação, né? Se você solta um objeto no campo gravitacional, ele vai ter mg ΔH. ΔH é a variação de altura em relação ao dado referencial, né? Massa é a massa do corpo, G é a gravidade do ambiente, ΔH é a variação de altura. Você pode ter energia potencial gravitacional de translação e energia potencial gravitacional por rotação. M troca por momento de inércia, G, que é a aceleração gravitacional, é a aceleração angular, variação de altura, variação de ângulo. Tá? Uma maneira de você determinar essas quantidades aqui é usar a definição de trabalho. O trabalho é o produto escalar entre a força e o seu deslocamento. Ou, se preferir, no ensino superior, é a integral de F escalar dr. Esse caminho pode ser fechado ou aberto. Tá? Então, a energia cinética de rotação, né? Então, veja só. Então, quando você resolve quando você resolve essas equações aqui, olha, o que você vai obter? Perceba que, lembra que velocidade é variação de posição no tempo, ou, se preferir, derivada da posição no tempo. Essa aceleração angular aqui é derivada do ômega no tempo, ou variação de ômega no tempo. Então, isso aqui é uma equação diferencial. Só que ele é diferente das leis de Newton, da translação e da rotação. A lei de Newton da translação e da rotação são leis vetoriais, e com o objetivo de determinar posição, velocidade e aceleração, linear e angular. Aqui você também vai determinar posição, velocidade e aceleração, linear, angular. Só que aqui você tem uma equação escalar. Então, muitas das vezes é muito mais fácil resolver uma equação escalar do que resolver uma equação vetorial. Aqui é uma única equação, porque é um escalar. Já as leis de Newton da rotação e da translação, já que é um vetor, você tem no mínimo aí, se for o sistema cartesiano tridimensional, você vai ter 3 equações, uma para x, uma para y e outra para z. Já aqui não, é uma única equação para você resolver e encontrar as variáveis cinemáticas de posição, velocidade e aceleração angular
do teu corpo, do teu objeto. Qual é a simetria que está por trás da lei de conservação da energia, né? Então, o que diz a lei da conservação da energia? Que a soma de todas as energias é sempre uma constante. Então, essa energia é energia mecânica. Então, a energia mecânica é a soma, por exemplo, digamos aqui, a energia potencial mais a cinética. Então, seria a soma desse termo mais esse aqui, ó. E aí, essa soma de todas essas energias é igual a uma constante. Então, essa energia total, que é a soma da cinética e potencial, é a energia mecânica. A energia mecânica não é uma nova energia, é simplesmente a união da cinética e a potencial. Cinética é movimento, velocidade relativa em dado referencial. E potencial é em relação à posição devido a um referencial. Então, tem a potencial gravitacional, tem a elástica e por aí vai. E aí, qual é a simetria por trás da conservação da energia, né? A simetria por trás da conservação da energia, né? Lembra que a soma de todas as energias é uma constante. Então, a energia se conserva, energia mecânica. Se você tem um sistema isolado, né, longe de forças dissipativas, etc., o que você pode concluir naquele sistema? Que a energia sempre é preservada. Então, ou é preservada ou ela se converte em uma outra forma de energia, como exemplo dessas que foram colocadas aqui, né? Então, aqui, por exemplo, a explosão, o movimento de energia liberado devido à explosão, a química no cilindro gera o movimento da roda. Então, você converte a energia. Uma outra parte da energia é perdida na forma de calor, que aquece o carro, o motor, etc. Então, a energia sempre é preservada, é uma constante, né? Você não pode criar energia, nem de destruir energia, tá certo? É só preservar ou transformar em outro tipo de energia, outra forma, eólica, solar, movimento ou elétrica, seja lá o que for, você vai converter, ou de alguma forma essa energia vai ser dissipada, vai ser perdida, vai ser transformada e por aí vai. Então, a simetria por trás da conservação da energia é que o tempo, pessoal, é homogêneo. Então, se eu fizer um experimento hoje aqui na minha casa, né, ano de 2020, se uma outra pessoa realizar esse mesmo experimento nas mesmas condições experimentais que eu executei aqui na minha casa, ela poderá obter os mesmos resultados que eu fiz, né, aqui, né, hoje, aqui na minha casa. Então, por isso que eu posso, por exemplo, nós podemos replicar experimentos que o Bohr fez, experimentos que o Maxwell, experimentos, por exemplo, que Eddington, Einstein fizeram, né? Então, experimentos que outras pessoas já fizeram no passado, eles podem ser replicados, reproduzidos no nosso tempo, na nossa era, nesse momento, porque o tempo ele é homogêneo, né? Se você vai fazer isso no passado, no futuro, não interessa. Se você leva em consideração as mesmas condições na qual aquele experimento foi realizado, e se você replicar eles com essas mesmas condições, você vai obter os mesmos resultados. Então, nesse sentido, eu digo que o tempo ele é homogêneo. Então, devido ao tempo ser homogêneo, essa simetria ela está vinculada a uma lei de conservação, que é chamada lei de conservação da energia. Então, em resumo, falando das três redes de conservação colocadas aqui, momento linear, angular e energia, são as seguintes. Se o espaço ele é absoluto, então o tempo também vai ser absoluto, né? Então essa natureza, eu estou falando da natureza do espaço e do tempo. Então, se o espaço ele é absoluto, o tempo é absoluto. Se o espaço é homogêneo, o tempo vai ser homogêneo. Se o espaço ele é isotrópico, o tempo flui simetricamente, né? Então, momento linear, simetria, isotropia por translação. Conservação no momento angular, simetria isotrópica por rotação. Lei de conservação da energia, simetria, tempo é homogêneo. Então, todos esses comentários que eu coloquei aqui, você pode, nessas simetrias, relacionar com lei de conservação. Existe na física uma coisa chamada teorema de Noether. E esse teorema de Noether, ele tem um princípio da minimação, etc., a mínima energia e tal.
Então você pode estudar isso em física clássica 2, né? Para o ensino superior você tem como fazer esse tipo de abordagem de estudo aí, né? Tem um pouco de cálculo de ensino superior. Aqui você tem a equação, eu já falei que é uma escalar, então é mais simples, né? E tal, beleza. Então vamos adiante agora falar sobre entropia, né? Então a entropia, pessoal, ela dá a seta temporal para os fenômenos físicos, né? Então, digamos aqui, vamos pegar esse primeiro exemplo, né? Voltando, a lei da conservação da energia é uma lei reversível, tá? Então, se você volta no tempo, tipo assim, acho que eu vou explicar melhor aqui. Então, a lei do momento linear, conservação do momento linear, como angular e energia são leis reversíveis. Já a entropia a gente vai ver que não é. Vamos lá. Então, vamos olhar aqui o experimento do ar, dois objetos caindo, né? Uma maçã e uma pena no ar, caem em tempo diferente devido à resistência do ar, no vácuo elas caem juntas. Inclusive tem um experimento aí, né, feito na maior câmara de vácuo do mundo, né, que é da NASA. Eles soltaram, né, uma bola de bilhar, uma bola de boliche, uma pena e elas caíram juntos, cara. Isso é incrível pra caramba. Então esse experimento de queda livre aqui, se você olhar a variação de energia desse sistema, né, a altura de queda, energia cinética, a variação de energia que é energia mecânica, e bem, qual é a lei da termodinâmica associada à energia? A primeira lei da termodinâmica é chamada um princípio da conservação da energia, né? A primeira lei da termodinâmica é isso, né? Já a lei zero é a lei a questão da considerar o calor como uma forma de energia e a questão do equilíbrio térmico, né? Quando dois corpos têm a mesma temperatura diferente, né? O corpo quente cede para o mais frio e aí ocorre o equilíbrio, né? A troca de calor, ocorre o equilíbrio térmico entre o corpo de maior temperatura diminui, o corpo de menor temperatura sobe, porque um recebe e o outro perde energia na forma de calor. E aí ocorre o equilíbrio térmico, né? Por isso que o termômetro consegue medir temperatura quando você está com febre, por exemplo, né? Então, e aí então na queda livre, né? Você tem uma variação de energia. E a variação de energia a gente sabe que é um processo do tipo reversível. Então a primeira lei de termodinâmica lá é variação de quantidade de calor, ΔQ, calor perdido ou cedido, né, maior que zero ou menor que zero, é igual à variação de trabalho mais a variação de energia interna. Então essa primeira lei da termodinâmica digamos assim, já é um indício, já é um ponto favorável para explicar um pouco da termodinâmica. E aí, pois bem, só que quando você diz que a variação de energia aqui é a mesma, né? Se você pega aqui o objeto caiu, né? A maçã, por exemplo, ela caiu de uma certa altura. Se você calcula a energia relacionada a essa queda, energia cinética potencial, se você pegar aqui a maçã e fazer ela voltar, né? Se você pegar ela com os braços e subir ela até a mesma altura, a energia gasta nesse sistema cinético potencial vai ser a mesma que foi no sistema de descida. Só que você pode perceber que quando você solta um objeto em queda livre, ele só cai, né, em direção ao solo. Você não vê ele sair do solo e voltar para aquela altura original que ele, digamos assim, ele começou, né? Então perceba que existe um sentido preferencial, mesmo a variação da energia sendo igual nas duas situações, existe um sentido preferencial para que os fenômenos macroscópicos nesse caso ocorram. Então, quem dá esse sentido, perceba, se eu usar somente a conservação da energia, ela não consegue explicar por que o objeto só cai e só a maçã, né, ela só cai, ou a pena, mas a maçã ela não volta lá para cima do nada, né? Eu tenho que pegar a maçã e levá-la com o meu braço até aquele ponto. Então, naturalmente, o processo só ocorre no sentido, que é o sentido de descida em direção ao solo. A maçã ela não sobe para o mesmo lugar de origem, sozinha, apesar da variação de energia ser a mesma. Então, veja, a primeira lei da termodinâmica, somente ela não dá conta de explicar por que esse objeto simplesmente só cai, ele escolhe somente um sentido de evolução temporal na sua queda. Então, para que você consiga explicar esse tipo de situação, né, que
existe um sentido preferencial para que as coisas ocorram. Por exemplo, a queda de uma pena, a queda de uma maçã. Por que, que o calor flui somente do mais quente para o mais frio e não o contrário? Então, essa escolha de sentido macroscópico, essa direção preferencial é chamada de, para controlar esse tipo de situação, nós chamamos esse caso de entropia. A entropia que vai te dar o sentido, digamos, a seta temporal para que os fenômenos ocorram em um dado, em uma dada direção contrariamente à outra. Né? Por que, que só o mais quente cede para o mais frio, não o contrário? Quem explica isso é a entropia. Por que, que a maçã cai em direção ao solo e ela sozinha não sai do solo para aquela altura? Entropia. Aqui embaixo, então você pode ter o seguinte: o que é entropia? A entropia, por definição, a variação de entropia é igual à variação de quantidade de calor dividido por temperatura. Né? E a quantidade de calor ela é uma forma de energia térmica. Quem diz isso é a primeira lei da termodinâmica. Já a entropia, quem vai me dizer isso no contexto da termodinâmica é a segunda lei da termodinâmica. Então, a lei zero é considerar, por exemplo, a questão do equilíbrio térmico. A primeira lei, que é a lei de conservação da energia da termodinâmica, me diz também que a quantidade de calor é uma forma de energia. E a segunda lei me diz que é a lei da entropia, que a entropia é sempre maior, a variação da entropia daquele sistema isolado termicamente e tal, ela é sempre maior ou igual a zero. Igual a zero para um sistema reversível e maior que zero para um sistema irreversível, tá certo? Aqui tem um movimento browniano, né? O movimento browniano aqui, o que é o movimento browniano? É o movimento aleatório das partículas suspensas em um fluido, né? Então, digamos que tu tem um grão de pólen em moléculas de água. Então, esse grão de pólen começa a se mover aqui nesse meio. E essa movimentação, digamos, aleatória é chamada de movimento browniano. Né? Então, esse movimento browniano é o resultado de colisões desses átomos aqui que estão se movendo rapidamente, ou moléculas presentes naquele meio, colidindo com esse objeto aqui em preto, né? Que pode ser um grão de pólen. Então, quem primeiro fez isso foi um botânico chamado Robert Brown, né? Por isso que é o movimento browniano, né? Nos anos de 1827, né? Ele estudou o grão de pólen na água, e aí ele observou que os grãos de pólen ficavam se movendo nesse meio, né? Você pode entender mais esse fenômeno estudando um pouco de física e estatística, né? Então, eu aconselho aí todos digamos, vislumbrar esse fenômeno de maneira mais intensa aí, através do chamado efeito de física e estatística, né? É o movimento browniano. E aqui você tem o fenômeno de ressonância, né? Então, quando você gera ressonância, a frequência da fonte é igual à frequência de vibração do corpo. E quando isso ocorre, né, você tem frequências muito próximas, você aumenta a amplitude de vibração dos átomos que compõem a taça, elas vibram cada vez mais, vibram, até quebrar a estrutura física do material da taça. Então, ela vai se fragmentar. Então, veja, você joga uma onda, essa onda faz com que os átomos daquela taça vibrem, essa vibração faz com que eles fraturem, quebrem a estrutura do material do copo. Mas você não vê os cacos, né, se reconstituírem, gerando novamente a taça inteira. Então, esse sentido temporal para as coisas, né, a entropia está envolvida, né, ela está relacionada. Então, você, com o aumento ocorre a quebra, né? A quebra aqui da taça. Aqui no movimento browniano você tem um movimento explicado por física estatística. Então esse movimento essa colisão não tem como fazer a molécula voltar à sua configuração original, digamos assim. Então tem um sentido preferencial aqui. A entropia também está envolvida nesse sistema, tá certo? Então você tem aqui, não posso dizer aqui. Você tem o seguinte, ó, então a equação que nós temos aqui, olha, o ΔQ, a quantidade de calor, é igual à variação de trabalho mais a variação de energia interna. Essa aqui é a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação da energia, sendo a quantidade de calor uma forma de energia. Aqui é a segunda lei da termodinâmica, a variação de entropia é a variação de quantidade de calor sobre temperatura. Tá? Esse ΔQ aqui é uma diferencial inexata, tá? O contexto do ensino superior.
E a gente pode mostrar que para um dado fenômeno, você mostra que a variação de entropia no sistema isolado e tal, ela é sempre maior ou igual a zero. Igual a zero é um sistema reversível, maior que zero, irreversível. Tá? E aí, para você entender um pouco melhor sobre digamos, esse contexto da entropia, a primeira termodinâmica, pessoal, ela incorpora o princípio da conservação de energia. Isso foi colocado aqui, foi falado, e reconhece que o calor é uma forma de energia, tá certo? Agora, qualquer processo em que a energia total seja conservada, pessoal, ela é compatível com a primeira lei, tá certo? Se um dado processo, por exemplo, ocorre num certo sentido, ou sequência temporal, conservando energia em cada instante, nada impediria, por exemplo, de acordo com a primeira lei, que ele ocorresse em sentido inverso, entende? Então, se você esse sentido inverso, entenda-se como inverter a sequência temporal, ou seja, o processo é reversível. Então, de acordo com a primeira lei, o processo pode ser reversível, não tem problema, isso não tem problema nenhum. E aí, só que, no entanto, né, as experiências elas mostram, como foi colocado aqui, que o processo observado em escala macroscópica tende a ocorrer no dado sentido, ou seja, ele ser um processo irreversível. Né? Então, por exemplo, né, vou dar um outro exemplo aqui clássico, né, o atrito sempre tende a frear os corpos em movimento, convertendo sua energia cinética em calor. Agora, por que não ocorre o processo inverso, que é acelerar os corpos com resfriamento do meio ambiente? Isso a gente não observa, porque existe um sentido preferencial, os processos são irreversíveis, a variação da entropia é sempre maior ou igual a zero. Tá certo? Então, é nesse contexto que surge a entropia, pessoal. Tá? E aí, todos esses exemplos, como eu coloquei aí, né, a questão do corpo mais quente fluir para o mais frio, e não o contrário, né, a questão do equilíbrio térmico, todos esses exemplos não há violação da primeira lei. Então, o que pode impedir que isso ocorra? Então, se não há, se o processo é reversível, a questão da troca de energia, né, é a mesma num sentido ou no outro, quem vai proibir isso ocorrer somente num dado sentido temporal é a entropia. Tá certo? Então, ela que vai impedir esse tipo de situação que ocorra. Então, ela sempre vai ser maior ou igual a zero, igual a zero reversível, maior que zero, significa dizer que ela vai aumentar a entropia, tá certo? Então, a entropia vai aumentar quando ela é maior que zero, o processo é irreversível. Então, macroscopicamente elas são irreversíveis, né? Apesar de ter alguns fenômenos físicos que, em primeira aproximação, ele se comporta como reversível, mas, a grosso modo, em geral, macroscopicamente falando, todos os processos são irreversíveis. Ocorre somente no sentido, ou seja, a variação de entropia sempre vai ser maior que zero. Isso estou falando do sistema termicamente isolado. Tá? Tem um experimento bastante interessante, que é o chamado experimento mental do demônio de Maxwell, né? Que foi proposto por Maxwell em 1871. Né? Se você tem uma geladeira, por exemplo, pega uma geladeira aberta. Aí a geladeira aberta ela vai, né, fazer com que aquele ambiente da tua cozinha entre em equilíbrio térmico. A temperatura da cozinha com a temperatura da geladeira. E aí, quando entra em equilíbrio, esse é o processo natural que ocorre, num certo sentido. Ou seja, a temperatura vai sair o calor ali gerado pela geladeira vai fluir e restabelecer o equilíbrio ali dentro da cozinha. Só que o processo contrário, tipo, as moléculas, digamos, daquele meio voltar ao seu estado original, voltar para a geladeira, fazendo aquecer a cozinha, e a geladeira voltar, digamos, à temperatura inicial, às condições iniciais, isso é um processo irreversível. Então, lá no Demônio de Maxwell, ele propôs um experimento mental onde você poderia, sem gastar energia e diminuindo a entropia, você ter um demônio, um ser, digamos, um ser, que é esse demônio, um ser mental, onde ele pegaria as partículas mais quentes e frias e faria uma separação entre elas, né, num dado reservatório isolado termicamente.
né, com paredes adiabáticas. Então, esse tipo de experimento mental que foi proposto por Maxwell, no experimento chamado Demônio de Maxwell, ele é impossível que isso ocorra, ele viola a segunda lei da termodinâmica. Não dá para fazer esse tipo de coisa, tá certo? Você conclui, quando você somar a entropia do demônio com do ambiente, mais das partículas e tudo mais, no sistema isolado, ela vai ser sempre maior ou igual a zero, tá certo? A variação da entropia. Bem, agora falando sobre o comportamento dos fluidos, né? Então, olha só, antes de continuar essa explicação, eu vou dar uma pausa aqui, peço para vocês dar uma pausa, infelizmente. Eu já falei sobre momento linear, momento angular, energia e entropia. Ou seja, falei de 4 leis de conservação da natureza. A entropia é um processo, energia, momento angular e linear. Falta falarmos de massa e fluxo, carga e corrente, paridade e spin. Ou seja, também 4 tópicos. Então vou encerrar por aqui e dar a continuação. Essa é a parte 1. A parte 2 vai ser a continuação desse seminário falando de massa, fluxo, carga e corrente, paridade, spin e a conclusão dessa aula. Até mais, pessoal, e bons estudos!